Bom dia, pessoal. Estou de volta, eu, de Pankara Vedas, também Michael Alevi. Todos, a maioria já me conhece, já há muitos anos, pelo menos uns 14 ou 15 anos, à frente desse trabalho de divulgar a sabedoria do sagrado, bendito seja ele. Lá está a Torá, a sabedoria escondida da Torá. E hoje a missão é falarmos acerca das origens secretas do Zohar. Do Zohar, como alguns dizem, né? Sagrado, mas é o Zohar Akadoshi, né? O Zohar sagrado. Porque tem muitas pessoas, né? Rabinos, no Semihá, por Yeshivot em Israel, que dizem que Rabi Shimon Bar Yochai não existiu e que, portanto, o Zohar é uma lenda, né? Aqui no Brasil está cheio destes tipos, né? Que, porque tem uma semihá, acham que tem autoridade para falar sobre assuntos secretos da Torá, de Hashem, né? E que realmente não sabem nada da Torá Tnistar, a sabedoria, a Torá oculta, a Torá escondida. E que quando falam que Rabi Shimon Bar Yochai não existiu, que o Zohar é uma lenda, alguns falam que é uma mentira, que é sheker, né? Falso, eles estão caluniando o sagrado, bendito seja ele. Eles estão fazendo sheker, falso testemunho contra o sagrado, bendito seja ele, né? Eles deveriam, ao menos, conhecer o preceito 209 dos preceitos positivos da Torá, que diz, né? Honrar os eruditos e os idosos. Então, está escrito: por este preceito somos ordenados a respeitar os eruditos e levantar-nos diante deles a fim de honrá-los. Ele está expresso em suas palavras: enaltecido seja ele, diante das cãs te levantarás e honrarás as faces do velho. Aqui tem segredos internos, né? Eu vou abordar isso aqui, né? Levítico 19:32, sobre as quais a Sifra diz: te levantarás e honrarás. Levantar-se para demonstrar respeito. As normas desse preceito estão explicadas no primeiro capítulo do tratado Kiddushin, do Talmud, né? Bom, esses rabinos, quando eles dizem que Rabi Shimon Bar Yochai não existiu, que o Zohar é uma lenda, eles estão ferindo o preceito 209 dos preceitos positivos da Torá, porque Rabi Shimon era uma reencarnação do pastor fiel, nosso mestre Moisés, né? E quando eles falam contra o Rabi Shimon, eles estão falando contra Moisés, e o preceito diz o quê? Você deve saber que, embora este preceito para respeitar os eruditos seja um dever igual para todos, inclusive de um erudito com relação a outro de igual conhecimento, como dizem os sábios, os eruditos da Babilônia estavam habituados a levantar-se uns diante dos outros. Ele é especialmente e sobretudo obrigatório para um discípulo, pois ele deve um respeito muito maior a seu mestre do que a qualquer outro erudito. Assim como ele tem a obrigação de temê-lo, pois os sábios afirmam claramente que nosso dever para com o nosso mestre é maior do que nosso dever para com o nosso pai, a quem as escrituras nos obrigam a honrar e temer. E os sábios dizem explicitamente: seu pai é seu mestre, e seu mestre tem prioridade. E aí o Ramban, o Maimônides, continua discorrendo aqui sobre o preceito 209, e ele diz: os sábios também deixam claro que um discípulo está proibido de contestar seu mestre, e por contestar quero dizer se opor à sua decisão, respeitar sua opinião, né? Mencionar e instruir sem sua permissão. Ele também está proibido de brigar e discutir com ele, de julgá-lo negativamente, ou seja, atribuir motivações ruins a seus atos ou palavras, pois é possível que suas intenções não sejam aquelas. No capítulo Helek, os sábios dizem: discordar do seu mestre é como discordar da Shekhinah, como está dito quando fizeram brigar o povo contra o Eterno. Números 26:9. Brigar com seu mestre é como brigar com a Shekhinah, como está dito em estas são as águas de Meribá.
porque brigaram os filhos de Israel contra o Eterno. 20:13. Queixar-se de seu mestre é como queixar-se da Sheriná, como está dito em não são sobre nós vossas queixas, senão sobre o Eterno. Êxodo 16:8. Atribuir a seu mestre é como atribuir a Sheriná, como está dito em e falou o povo contra Deus e contra Moisés. Números 21:5. Tudo está perfeitamente claro, pois embora a discussão de Corá, a briga dos filhos de Israel e suas acusações e suspeitas fossem na realidade dirigidas contra Moisés, que era o mestre de Israel, as escrituras os consideram como tendo sido dirigidas contra Deus, e os sábios dizem expressamente que o temor a seu mestre seja como o temor dos céus. Contudo, o que foi exposto foi deduzido do preceito das escrituras de honrar os eruditos e os pais, e ficou claro pela linguagem do Talmud que não é um preceito independente, e você deve compreender isso. E o Zohar ainda diz que honrar, né, o pai e a mãe, né, é o segredo de Chokhmah e Binah na árvore da vida, que é se envolver com a meditação no mundo da emanação e com o estudo dos segredos da Torá no mundo da criação, que é Binah, que é a compreensão divina. Outra coisa, né, para aqueles que insistem, né, em se tornarem professores de Kabbalah sem terem recebido permissão do mestre, né, sagrado de Israel, porque se alguém vai se tornar um professor da sabedoria, tem que ter recebido a bênção do seu mestre, ou seja, né, os sábios da Academia Celestial têm que ter aparecido para ele em sonhos, para que ele, e revelado a ele um segredo do Jardim do Éden, que vai ser como autoridade para ele ensinar a sabedoria. Outro dia eu postei um assunto sobre isso, né, sobre honrar o pai e a mãe, explicando que era com relação a Chokhmah e Binah na árvore da vida, e apareceu lá estes, né, com trejeitos evangélicos cristãos, dizendo, eu não concordo com isso. Essas pessoas cheias de arrogância, né, que pensam que podem discordar do Zohar, porque aquele assunto é explicado pelo Zohar, e discordar do Zohar é como discordar de Rabi Shimon Bar Yochai, e discordar de Rabi Shimon Bar Yochai é como discordar de Moisés, e discordar de Moisés é como ter discordado da Sheriná. Então vamos ver se esse pessoal aprende, né, com relação a isso. Bom, então, falando das origens secretas do Zohar sagrado, que muitos desses Ravs, há uma diferença entre Rav, Ha-Rav e Rabi, né? Ha-Rav, a gematria de Ha-Rav, o mestre, né, é 207, que é a mesma gematria da palavra Or, luz, né? E também da palavra Ras, que é mistério. Então esse mestre é um mestre que conhece os mistérios do divino, diferente do Rav, que é quem faz casamento, bar mitzvah, bat mitzvah, pidyon rabem, até mesmo que é um morrel, faz circuncisão, mas que não entende dos mistérios do divino. E Rabi, né, atribuído àquele, né, um título dado àquele que conhece os mistérios do Zohar sagrado, porque a gematria de Rabi é 212, que é a mesma gematria de Zohar. Bom, então para esses que dizem que o Zohar é uma lenda, Rabi Shimon Bar Yochai não existiu, apesar dele ser citado no Talmud inúmeras vezes, né? Essas pessoas insistem em dizer que Rabi Shimon Bar Yochai não existiu, que ele é uma lenda, e portanto o Zohar também não existe. Então vai aqui, né, um segredo que está escrito na Torá. Um dia eu encontrei com um amigo judeu, né, no shopping, e sentamos na praça de alimentação, e ele abriu a Torá, e eu peguei a Torá, falei, eu vou te mostrar um segredo na Torá, né? Então tá aqui, olha, Êxodo 24:10, está dizendo o seguinte, Vaireu et Elohei Israel Vetahat Haglai Kemaase Levinat Sapir Uche Etsem Ashamai Letahor, né? Que a tradução seria aproximadamente: eles viram o Deus de Israel, e abaixo dos seus pés, ou embaixo dos seus pés, a obra como um pavimento de safira,
puro como a essência dos céus, né? Mas de fato, o Zohar nos leva para uma direção muito interessante. Apesar da Torá, né, dizer que eram 2 as tábuas de safira, o Zohar deixa claro que eram 6 vistas como 2. Né? E aqui está dito, né? Va e Reu, que pode ser interpretado como e viram 6. Né? Em seguida diz Aleph Tav, do alfabeto divino do Deus de Israel. E abaixo dos seus pés, obra como um pavimento de safira, puro como a essência dos céus. Esse pavimento de safira é o Zohar sagrado. Porque as 6 Luchot, as 6 tablets, os 6 pavimentos de safira, as 6 tábuas de safira que Moshe recebeu em Har Sinai e que pesavam 1 tonelada cada uma, né? Eram o segredo, né, de Torat Bereshit, Torat Shemot, Torat Vaikra, Torat Bamidbar, Torat Devarim e Torat Asod, ou Aseter. Ou seja, a Torá Bereshit, a Torá Shemot, a Torá Vaikra, a Torá Bamidbar, a Torá Devarim e a Torá Aseter, ou seja, a Torá do Gênesis, a Torá do Êxodo, a Torá do Levítico, a Torá do Números, a Torá do Deuteronômio e a Torá dos Segredos, que é o Zohar Sagrado, que é a 6ª tábua de safira, cada uma ligada com uma das 6 sefirotes do pavimento interior, do átrio interior da árvore das vidas, que é Hesed de Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Esod. Depois do evento do Egel Zahav, do bezerro de ouro, né? A Torá dos segredos foi escondida. A Torá, o Zohar foi escondido, né? Para ser revelado apenas no final dos tempos. Bom, dentro deste verso aqui, né, onde eu estou apontando aqui, começa aqui, ó, vai Reu, né? Et Elohei Israel, Betahat Haglaiv, Kemaase, Levinata Sapir, o Etsem Ashamai Letahor, né? Dentro, né? Aonde está aqui marcado em verde, está Kemaase, né? Como obra, como trabalho, né? Aqui, essa letra Re é a primeira letra Re de Azohar, soletrado aqui a cada 26 letras. E 26 é um número sagrado, pois é a gematria do nome acima de todo nome, que é o tetragrama sagrado, que está acima do Shema Meforash, que é os 72 nomes divinos. Né? O Yud, Re, Vav, Re, soma 26. E Zohar está soletrado dentro deste verso aqui. Eles viram o Deus de Israel, e abaixo dos seus pés, obra como pavimento de safira, puro como a essência dos céus, era o Zohar sagrado, porque isso está codificado aqui na Torá de Hashem, a Zohar. O Zohar era a 6ª tábua de safira, a Torá dos segredos, a chave para decodificar toda a Torá. E aí tem esses rabinos que dizem que o Zohar era uma lenda. Por que eles dizem isso? Porque eles não têm autoridade sobre os mistérios divinos. Então eles querem caluniar o divino, prestar um falso testemunho contra o sagrado, porque eles não tiveram autorização do santo bendito seja ele para penetrar os seus mistérios. Então eles o caluniam. Que pena, né? Porque a pessoa tem uma semirá que obteve lá em Israel, ele acha que realmente é um verdadeiro rabino. Não tem problema, minha semirá é da encarnação passada. Né? Então tá. Né? E tem mais. Né? Eu vou aqui mover a câmera para poder tirar o papel aqui. Com a licença de vocês. Né? Vou tirar aqui, ok? E vamos colocar aqui. Aí, pronto. Bom, aqui eu tenho, vocês estão vendo aqui, né? Daniel, Perek 12, né? Daniel capítulo 12, tá bom? E no Daniel capítulo 12, né? No verso 3, está escrito o seguinte, né? Verhamaskelim, Esheru, Ka Zohar, A Hakia, Uma Tzadkei,
Rabim Ka Kohavim Leolam Vaed. E os sábios se esplendorarão como o esplendor do firmamento, e os que muitos conduzirem a justiça como as estrelas para sempre e sempre. Então aqui diz, Verhamaskelin Ishiru, e os sábios se iluminarão. E aqui essa palavra Ishiru tem raiz da palavra Zohar, como você está vendo aqui dentro, né? Zohar, escrito aqui, ó, Zain, Re, Reish, Zohar, né? Mas só que, você tá vendo que eu marquei aqui, embaixo das letras, tá vendo? Ó? Zain, 1, 2, 3, Vav, 1, 2, 3, Re, 1, 2, 3, né? Reish, Zohar. E os sábios se esplendorarão, se iluminarão com o Zohar do firmamento. Então Daniel já estava falando do Zohar aqui, tá? Para ver como o Zohar é antigo, muito antigo. E em seguida, o que está escrito, né? No verso 4. Veatá Daniel, setom adevarim, ve retom a sefer, et ket. E shotetu rabim vetirbe adaat. E você, Daniel, né? Sela as palavras, esconde o livro até o tempo do fim. Muitos o examinarão minuciosamente e o conhecimento se multiplicará. Veja, muitos, não todos, muitos. Então, que livro é esse que o anjo de Deus mandou Daniel esconder? Está escrito, e os sábios se iluminarão como o Zohar do firmamento. Em seguida, e você, Daniel, sela as palavras e guarda, esconde o livro. Que livro? O Zohar. E, vamos falar de novo, certos rabinos dizem que o Zohar era uma lenda, que Rabi Shimon Bar Yochai não existiu. E aí, você acredita em quem? Nestes rabinos ou em Daniel? Aí, tempos depois disso, Rabi Shimon foi e revelou o Zohar. Depois ele foi escondido novamente por 1200 anos. E chegou então até o rabino Moshe de Leon, né, que então revelou o Zohar, e a partir daí o Zohar se espalhou pelo mundo. Então, dizendo de novo, quem são esses mestres, né, que querem caluniar o sagrado e o Zohar e a sua palavra, que é o Zohar sagrado, e os seus mestres, né, que Rabi Shimon Bar Yochai, como eu disse, era uma reencarnação de Moisés, nosso mestre. Seu filho, o Rabino Eleazar, reencarnou depois, né, no Rabino Haim Vital. O próprio Arizal revelou isso para o Rabino Haim Vital. E o próprio Arizal era uma reencarnação de Rabi Shimon Bar Yochai. E depois reencarnou no maravilhoso mestre do século XX, o Rabi Yehuda Levi Ashlag, que traduziu o Zohar do aramaico para o hebraico. Um revelou o Zohar há 2000 anos, o outro organizou o Zohar e o outro traduziu o Zohar do aramaico para o hebraico. São as missões da mesma alma, né? Então tá aí então as origens secretas do Zohar. O Zohar é divino, foi dado, né, pelo Eterno a Moisés, era conhecido pelos profetas, né, por Daniel, conforme está escrito aqui, Verhamaskelin Ishiru Zohar Hakia Matzadikei Hachabim Kakohavim Leolam Vaed Veatá Daniel Setoma Devarim Vehatoma Sefer Ed Ket e Shotetu Rabim Vetirbe Adaat. Muito bem, né? E dentro aí, né, tá aqui escrito Zohar. Eu revelei isso há 7 anos atrás, num artigo no meu blog, Comunidade do Deserto, falando sobre esses mistérios que foram me dados pelos mestres da Academia Celestial, que apareceram para mim nos sonhos, me revelando estes segredos, né? Eu, que nasci no exílio e não de ventre kasher, recebi revelação dos céus sobre estes mistérios, né? E até mesmo a visita, né,
do amado profeta Eliarro. E quando eu escrevo sobre isso e falo sobre isso, a gente me calunia dizendo, é um mentiroso mesmo. É que o profeta Elias ia aparecer para um sujeito que nem nasceu de ventre caché. Pois é, né? Isso mostra que Deus não é limitado pela alahá humana. Muito bem. Podem caluniar, dizer que eu sou mentiroso. Vocês não estão caluniando a mim. Muito bem, então tá aí o segredo da origem do Zohar sagrado. O Zohar não é uma lenda, Rabi Shimon Bar Yochai não é uma lenda, e esses rabis que falam isso estão mentindo e caluniando os céus. E, portanto, eles não têm autoridade para falar dos mistérios divinos e querem então caluniá-lo. Querem ferir com o preceito da Torá que não estão cumprindo, que é o preceito 209 dos preceitos positivos, né? Então, eu digo para você, não ouça e não siga esses mestres, né? Vai estudar o Zohar sagrado. E para vocês, né, evangélicos que estão virando judeus, que também querem discordar do Zohar sagrado e das palavras dos mestres, né? Tomem cuidado. Vocês não estão caluniando os mestres, né? E não estão apenas discordando do Zohar sagrado, mas estão discordando da alma do próprio Moisés, né? E discordar de Moisés é como discordar da Shekhinah, é se opor ao sagrado, e isso é um pecado, é um crime chamado Peshá, rebelião contra o divino, que é o mesmo que cometeu Korah e sua turma, e por isso foram engolidos vivos ao Guerrinom quando o deserto se abriu, né, e os tragou. Tá certo, gente? Então o Zohar é divino. O Zohar é divino e foi dado pelo sagrado, bendito seja ele, né? E vamos honrar isso. Tenham todos um bom dia e uma boa tarde, até outro maravilhoso dia com mais mistérios revelados pelos céus. Shilamá Ilaá, Razá Ilaá.